Sejam muito bem-vindos ao Tsubeya Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre como foi esse empate do Sunderland contra o Arsenal. Galera, apesar de eu estar com a energia meio baixa, eu não tô tão desanimado, tá? No dia do jogo, confesso que fiquei quebrado. Eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste, fiquei pra baixo. Mas reassistindo as paradas, revi demais os melhores momentos. Antes da gravação, inclusive, assisti o jogo de novo. E o meu sentimento é muito menos pessimista, muito menos negativo. E claro, eu não consegui gravar no dia porque, como vocês podem ver aqui, né? Eu tô falando isso todo o vídeo aqui. Eu não tô no meu estúdio, não tô em casa. Não tô em casa, estou de férias, estou viajando e aí não consegui gravar. Mas foi bom. Foi bom porque eu digeri melhor esse jogo, né? E vamos lá, vamos já começar aqui pela escalação. Bom, a escalação foi essa aí, né? Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, muito bom, né? Que eu tinha falado na prévia que ele tava machucado, né? E realmente ele não tava confirmado até o momento da gravação da prévia. Muito bom ele ter jogado. Aí, Eze, Saka, Trossard e Merino na frente, né? A única surpresa aí pra mim foi o Zubimendi, que eu achei que tava machucado. E galera, no geral, pra dar um geralzão aqui, eu gostei do jogo de todo mundo, tá, gente? Eu acho que todo mundo jogou bem, todo mundo deu 100%. Foi um jogo muito brigado, muito lutado. E como previsto, o Sunderland é um time muito cascudo e muito guerreiro, galera. Mas vamos por partes aqui, tá? É isso aí, jogamos contra o Sunderland, né, no Stadium of Light, 2-2. E galera, realmente é um lugar muito complicado de se jogar, tá? Pra mim, eu acho que foi o segundo jogo mais complicado até aqui, tá? Eu até achei que o jogo contra o Newcastle foi mais complicado que esse. Só que nesse a gente não teve a mesma eficiência e talvez até um pouco menos de sorte a gente teve, tá? Eu já chego lá. De novo, como eu havia falado, esse Sunderland não está em quarto lugar à toa, gente. Eles vêm demonstrando muita força, muita garra, arrancando os resultados dos adversários na base da pancada mesmo, sabe? Na base da luta. E que time bem treinado, cara. Que time bem treinado. E assim, apesar do resultado, no primeiro tempo, né? Que a gente saiu perdendo por 1-0, gol do Ballard, que jogou demais. Meu jogador da partida, tá? Inclusive, que merda, né? Mas foi pra mim, foi o melhor jogador da partida. Jogou muita bola. E olha só, é um ex-Arsenal. Ele fazia parte do Arsenal Sub-18. E aí depois foi pra Millwall. E aí chegou aqui até o Sunderland. E jogou muita bola nesse jogo, galera. Jogou muito. Ele fez o primeiro gol, né? Fez cortes absurdos. Ele fez um corte ali no último minuto, galera. Que, cara, quase foi gol do Merino. Mas como a gente tinha conversado, né? Como eu tinha previsto. Excelente time. Eles fazem um bloco baixo, muito eficiente, mas eles não ficam estacionados lá, sabe? Então não dá pra falar que eles só estacionaram o ônibus na frente do gol e ficaram por lá. Não. Saíam pra atacar com muito perigo. De novo, como eu previ, o Mukiele jogou muita bola também, deu assistência pro primeiro gol, inclusive. Jogou muito. Eu falei, né, que ele era perigoso no ataque e foi. Não foi só nesse lance. Teve uma jogada, num dos últimos lances do primeiro tempo, que ele quase fez um gol, galera. Joga muito esse Mukiele. Esse Gertruida também joga muita bola, galera. Não deu 1 milímetro de espaço, assim, pro Merino. Aproveitando, né, isso, eu acho que a gente sentiu muita falta do Gyökeres nesse jogo, galera. Muita falta. Não achei que o Merino jogou mal, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu acho que faltou uma presença forte dentro da área pra manter esses caras ocupados, sabe, com eles. Eu acho que a presença do Merino ali meio que facilitou o trabalho deles, né? E não por demérito do Merino, tá? A gente brinca aqui que ele é o atacante fingindo que é volante. Não é a posição dele, né, galera? Então não dá pra exigir muito isso do Merino. Que, de novo, não achei que fez uma partida ruim. Muito pelo contrário. Ainda deu passe pro gol do Saka, né? Mas assim, esse Sadik, cara, joga muita bola e é um moleque novo, tem 20 anos, se eu não me engano. Joga muito, jogou demais nesse jogo. O Xhaka, cara, Xhaka jogou muita bola. Mais um jogo excelente do Xhaka.
Não é à toa que estão considerando uma das melhores contratações da janela da Premier League, tá, galera? Ele é o líder do time mesmo, né? Ele é o capitão, mas é um líder, sempre participando da criação das jogadas, travando bola dentro da área, fazendo bons lançamentos, bons cortes, né, no meio do campo, roubando bola. Cara, jogou muita bola o Xhaka. O Isidore jogou bem, mas eu achei que a nossa zaga lidou muito bem com ele. Quase não deu chances pra ele, assim. Mas é isso, galera. Não é à toa que o Sunderland tá ali. E aí, falando sobre o nosso time, né? Como eu disse, eu não achei que ninguém jogou mal, sabe? Eu vou começar pelo Timber porque eu vou deixar o Raya pro final, tá? Porque o Raya é cruel, mas é a minha exceção, tá? Mas vamos lá. Achei que o Timber fez um jogo muito bom, tá? Ele teve muito trabalho, sim, pelo lado direito, mas conseguiu lidar também com tudo que veio pra cima dele, assim, muito bem. Não foi das melhores partidas do Timber, né? Vimos melhores, mas, cara, jogou bem na medida do possível. Cara, Gabriel e Saliba estavam muito bem. Eu acho que os lances dos gols, assim, foram lances bizarros. Desses lances que é muito complicado de defender, porque não é uma jogada construída, né? É uma jogada meio que no abafa, assim, sabe? Inclusive, no primeiro gol, eu nem achei que foi falta, tá? No Zubimendi. Não tô dizendo que foi por isso que a gente empatou o jogo, tá? Eu acho que foi uma falta leve, que inclusive o juiz deu amarelo pro Zubimendi, o que eu achei um absurdo. Mas eu não achei falta. Inclusive, ele pega a bola primeiro, o juiz falou que ele abraçou, mas, cara, pra mim foi lance de jogo. Enfim. E aí o goleiro, né, levanta a bola na área, ela pinga, aí o Muki ele ajeita pro meio e aparece o Ballard no meio da zaga, né, entre os zagueiros, assim. E, cara, pra você ver como o futebol é um jogo complicado de prever, acontecem umas paradas que, gente, isso não vai acontecer mais, sabe? O zagueirão, ele domina com a direita perfeitamente a bola, uma bola que veio meio esquisita, assim, e dá um chutaço com a esquerda, cara. Que chutaço, galera, que ele acerta. E assim, até me adiantando aqui, eu acho que essa partida, depois de ver e rever, né, os lances e assistir a partida de novo, era uma partida que não tava dando nada certo pra gente, galera. Nada. Teve um lance parecido com esse, inclusive, que caiu no pé do Saliba. O Saliba a gente sabe que faz uns gols assim às vezes e tal. Tem uma técnica legal, mas chutou pra cima, assim, cara. E assim, como eu ia dizendo, parece que o jogo não era pra gente, mas a gente pegou o jogo pelo pescoço e trouxe de volta, sabe? Isso que eu gostei, galera. Isso que eu gostei desse jogo. Mas eu já falo mais um pouquinho sobre isso mais pro final. Vamos continuar aqui analisando jogador a jogador. O Gabriel mesmo. Cara, pra mim tava fazendo uma partida sólida, uma partida boa. Eu até concordo com essa nota aqui do SofaScore. E o Calafiori também. Partida muito boa do Calafiori, atacou muito bem, quase fez um gol ali no último lance do jogo, de cabeça, e também lidou muito bem com os lances de ataque. Aí no meio, Zubimendi e Rice, cara, jogaram muita bola. Destaque pra mim para o Rice, tá? O Rice pra mim foi o jogador da partida para o Arsenal. Jogou muita bola de novo o Rice. O Rice realmente é candidato a um dos melhores jogadores da temporada já pra mim, tá? Tá jogando muita bola. Que assim, tudo isso que eu tô falando, né? Que os nossos jogadores foram bem, entenda isso como principalmente no segundo tempo, tá? Principalmente no segundo tempo a galera aumentou o nível, assim, de um jeito absurdo. Mas mesmo assim eu não acho que eles estavam mal no primeiro tempo não, tá, galera? É que teve alguns lances que se você olhar, não sei se vai dar pra ver em melhores momentos, mas durante a partida teve uns lances que tinha 8 jogadores do Sunderland dentro da área deles, protegendo. O que eu falei do low block bem executado, né? Então, ó, pela formação, você já vê, né? É um 5-4-1. Galera, muito difícil de quebrar. E o Rice, junto com o Zubimendi, foram muito responsáveis pelos poucos lances que a gente teve no primeiro tempo e pelos vários momentos que a gente criou na segunda etapa, tá? Roubando muita bola no meio, inclusive o primeiro gol nasce por causa disso. Ele faz a pressão no Lefé, ou Lefi, não sei como é que pronuncia, e consegue roubar a bola dele, assim. Aí ele já toca pro Eze, o Eze já vê o Merino, passa pro Merino, e o Merino, muito inteligente, né, como a gente vem dizendo aqui, só espera a entrada do Saka.
E aí rola pra ele assim, o Saka bate de direita, no cantinho assim, no mesmo canto do goleiro. Acho que o goleiro esperava pro outro canto, demorou pra cair. Um belo gol, assim, pelo que eu considero as forças, né, do time do Arsenal, que é essa pressão pra roubada de bola, a transição, né, apesar de que ali já tava, né, um pouquinho perto da área do Sunderland, a transição foi rápida, né, o Eze já viu o Merino já viu o Saka. Foi meio que um mini contra-ataque dentro do próprio campo do Sunderland. Mas adorei o jogo do Rice, tá? Mais um jogão dele. Ele bateu uma falta que eu achei que ia ser Real Madrid 2.0, mas a bola não foi tão no canto, né? Ela veio mais pra dentro e aí o goleiro defendeu até com relativa facilidade. Aliás, cantei essa bola também, né? Falei que o goleiro deles era bom. Cara, muito bom esse goleiro, cara. Roofs, muito bom. Fechou muito bem, se posiciona muito bem, né? Não precisa cair muito e tal. Muito bom esse goleiro. Mas voltando, Zubimendi. Cara, segundo tempo excelente do Zubimendi. Primeiro tempo também jogou ok. Mas no segundo, cara, era pra ter feito um golaço. Uma sobra de bola, assim. Ele matou no peito, deu uma pancada na bola. Bateu no travessão, voltou no Eze. Aí o Eze tentou chutar também, mas 25 pessoas dentro da área. E aí o chute do Eze foi bloqueado. Mas jogou muita bola o Zubimendi, tá? Saka. Jogo muito melhor do Saka, tá? Também, principalmente no segundo tempo. Buscando o jogo o tempo todo, enchendo o saco dos laterais. Cara, que vida difícil do Reinildo, esse mandava. Reinildo mandava. Por isso que o Saka é o Starboy, galera. Buscou o resultado o tempo todo e fez o golzinho dele, né? Jogou muito. Gostei do jogo do Saka. O jogo melhor do Eze, tá? Eu tinha comentado nas últimas 2 partidas que eu não tinha gostado do jogo dele. E aqui eu achei muito melhor. Nossa, teve um lance pela direita, galera. Ele fez uma tabelinha com... Acho que foi com o Timber. E ele passou, acho que também foi pelo Renildo. E tocou pra trás, assim. Pena que não deu em nada. Mas eu quero ver mais isso dele, sabe? Buscar mais o jogo. E achei que ele buscou mais, sim. O Eze jogou melhor. E aí o Trossard. Galera, pra mim, o Trossard tem sido, talvez... junto com o Rice, o melhor jogador do Arsenal, tá? Nas últimas 2, 3 partidas. E nessa partida ele jogou muita bola, galera. E além do gol, tá? Além do gol que foi um golaço. Que golaço do Trossard, galera. Nossa, de fora da área, meteu de direita no ângulo aqui, ó. Que golaço, que golaço. Ah, e esse golzinho do Trossard eu cantei também, hein? Cantei, falei lá no vídeo de prévia, assistam lá pra dar uma força pro canal. Falei que sairia gol do Trossard e saiu esse golaço. E falei, né, além do gol, sabe? Tentou também o jogo inteiro, buscou, deu uns passes em profundidade, quebrando essa linha de 30 pessoas dentro da área. Pô, cada hora que eu falo, eu tô aumentando o número. Mas parecia, gente, parecia que a torcida inteira ali no Stadium of Light estava dentro da área. Pelo amor de Deus. Que complicado de quebrar as linhas desse time. Mas então, o Trossard tava conseguindo uns passes, quebrando a linha direto no segundo tempo, né? E no gol também ele foi muito inteligente. Ele fingiu que ia pra esquerda, aí foi pra direita, o zagueiro acompanhou, ele voltou e foi de novo pro meio. E aí o campo abriu pra ele, né? Dar esse chutaço. Que golaço do Trossard. Não fosse a partida completa do Declan Rice, eu daria o Man of the Match, né, o cara do jogo para o Trossard. Eu não sei porque que aqui pelo SofaScore ficou o Saka. Discordo, não acho que foi o melhor da partida. Eu acho que do Arsenal, Trossard e Declan Rice estavam acima do Saka. E se não fosse nenhum dos dois, eu daria pro Ballard, cara. O Ballard jogou demais. E o Merino, né? O Merino, apesar de ter tido um pouco de dificuldade, né, para encontrar o jogo dele, a zaga e o jogo, eu diria, no total do Sunderland, é muito físico. Muito complicado pro Merino. Tanto que ele começou a sair da área, né? Começou a ir até pros cantos do campo, né? Começou a tentar ir pela direita, apareceu mais pelo meio, né? Um pouco mais recuado. Mas assim, foi um jogo muito complicado pro Merino. E mesmo assim ele deu assistência. Então, bom jogo pro Merino também. Então, galera, como eu disse, eu não achei que ninguém jogou mal. Até chegarmos no Raya. Por que eu falei que é cruel com ele, galera? Aliás, haters do Raya, comentem aí. Aproveita que é o momento de vocês. Mas brincadeiras à parte, ele tava muito bem no jogo, gente.
tava muito bem no jogo. Ele tinha feito 2 defesas absurdas, assim, dessas de saída e no abafa. Uma delas estava impedido, tá? Mas mesmo assim, foi uma defesa dupla, quase tripla que ele fez. Muito corajoso, como sempre. E essa coragem dele custou, na verdade, tá? Porque o lance do segundo gol do Sunderland foi porque ele teve coragem de sair do gol. Ele teve a coragem, mas não teve a prudência, porque, cara, o lance do gol do Sunderland, que, aliás, nosso amigo Dani Almeida cantou essa bola aí, cara. Cantou essa bola. Eu falei do Mukiele, foi bem. Falei do goleiro deles, né? E o goleiro foi bem. Eu tinha comentado sobre o Isidor, mas o Isidor não foi tão bem. E aí o Dani Almeida comentou aqui sobre o Brobbey. Olha o comentário dele aí. Ele avisou a gente sobre o Brobbey e não deu outra. Acertou em cheio, cravou essa. Eu nem achei que ele entrou tão bem, tá? Ó, ele entrou aos 63 e ficou na dele ali. Ele até teve um duelo ou outro ali com o Gabriel. Aliás, né, uma das boas defesas do Raya foi por causa do Brobbey. E ele é desses atacantes bully, né? Ele vem brigando com o zagueiro e tal. E no lance do gol dele, o gol de empate, foi isso. Ele já tava brigando com o Gabriel, sabe? E como o Gabriel tava na frente, eu achei uma falta de atenção, cara, do Raya. O Raya não precisava ter saído, galera. E aí, esse foi o primeiro erro dele. Sair do gol. Desnecessário, não precisava ter saído. E o segundo erro dele, ele saiu com a mão assim, sabe? Deixa eu tentar aqui, porque eu tô segurando o microfone. Deixa eu apoiar o microfone aqui, acho que vocês estão me ouvindo ainda. Ele saiu com a mão assim, pra, tipo, agarrar a bola aqui. Só que ele tinha que ter saído assim, sabe? Ele teria que ter atacado a bola. Ele foi esperando a bola cair no braço dele. E isso me lembrou muito o erro que o goleiro do Olympiacos cometeu no segundo gol do Merino lá pela Champions League. Se vocês lembram, o goleiro também saiu assim. Ele saiu tentando abraçar a bola assim, sendo que era pra ele ter ido atacando a bola, ou dando soco. E também ele tinha que ter sido mais rápido, né? Mas infelizmente não rolou. Ele saiu errado e aí o Brobbey esticou a perna assim e chutou por cima dos dois. E como eu disse, né, se o Raya tivesse ficado no gol, ele teria só encaixado a bola. Então, falha fundamental, eu diria, do Raya para esse resultado do Sunderland ter acontecido, tá? E aí é cruel, né? Porque como eu comentei, depois desse lance ainda, que foi aos 94, teve o lance do Calafiori. A gente ainda conseguiu criar chances ali para fazer o terceiro, mas não deu. E como eu disse, o sentimento fica esse, sabe? De que não era a nossa tarde, não era o nosso dia, principalmente se você analisar pelo primeiro tempo, mas mesmo assim a gente foi atrás e eu acho que a gente jogou tão bem no segundo que a gente merecia muito ter saído com resultado positivo desse jogo, galera. Mas, como vocês sabem, né, o lema desse canal aqui é que no futebol não existe merecimento, infelizmente. E assim, galera, por que eu não tô chateado, não tô nervoso? É claro que bate uma frustração, né? Porque a gente tava ganhando até os 94, pô. E ainda mais com o resultado do City, né? Que o City amassou o Liverpool nessa rodada. Eu vou falar mais disso no próximo vídeo, tá? Eu vou fazer o review da rodada ainda. E aí o City cortou um pouquinho da nossa gordura, né? Agora estamos 4 pontos à frente do City. Aqui tá a tabela. Então, a gordura que eu esperava que a gente ou mantivesse a mesma ou melhorasse, né? Infelizmente foi cortado um pouquinho. Mas, cara, continua a vantagem de 2 jogos, né? Eles precisam de 2 jogos pra passar a gente. Então, tá safe. Tá tudo tranquilo por enquanto. Apesar de novo, eu não gosto de olhar no retrovisor e ver o Manchester City. Não gosto. Mas assim, voltando. Por que eu não tô tão desanimado e tão triste? Ah, meu Deus. O que eu quero me apegar aqui, galera, é nos positivos. E são muitos. Como eu disse, a gente encontrou meios de voltar para esse jogo. Num jogo que tava muito complicado, tava muito travado, tinha muita gente na frente da área pra gente tentar conseguir armar a jogada e tal. E a gente conseguiu. A gente armou o jogo, a gente conseguiu sair da pressão do Sunderland e conseguiu criar muitas chances, galera. Não teve só essas que eu comentei, tá? Teve uma outra do Zubimendi, num passe excelente do Trossard também. Teve uma outra do Saka, num passe excelente do Rice. Então, como eu disse, parecia que não era a nossa tarde. E mesmo assim a gente foi buscar esse jogo, sabe? E assim,
além de ter tomado 2 gols numa partida, né? E a gente não tá acostumado a tomar gol. A gente tinha tomado 3 gols em 10 jogos, né? De Premier League e só de Premier League. A gente tinha tomado 3 gols na temporada inteira. E aí tomar 2 gols assim em um jogo é novidade pra gente nessa temporada. Então, claro que é um pouco frustrante. Mas, como eu disse, as partes positivas, pra mim, são maiores, sabe? São maiores. Se a gente tivesse empatado, fazendo, sei lá, 2 gols sem querer, ou sem ter muita chance de vencer o jogo, eu ficaria preocupado. Agora, como a gente empatou criando muito contra um time de extremo low block, um bloco complicado de se quebrar, eu fico até tranquilo ainda, sabe? Eu fico tranquilo. Foi, talvez, um dos melhores tempos do Arsenal, esse segundo tempo. Foi muito bom, foi muito bom. Como eu disse, se a gente tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades, a gente teria saído com a vitória, com certeza. E esse jogo mostra, né? Porque o Sunderland tá lá em cima, eles estão invictos em casa, inclusive, e vai solidificando a minha previsão pra temporada. Aliás, galera, assistam lá, é um dos primeiros vídeos do canal. Eu fiz a previsão de todos os campeonatos, né? Quem vai ser rebaixado, quem vai ser campeão da Premier. Eu acho que eu fiz a previsão do top 6, inclusive. Tem umas bizarrices lá. Mas eu previ que o Sunderland não cairia antes de começar a temporada. E galera, parece que vão brigar por vaga em competição europeia, tá? O time é muito forte. Se eles conseguirem continuar nessa pegada em casa, todo mundo que for lá vai sofrer, tá, galera? Vai sofrer. O time é muito cascudo, muito complicado de se jogar contra. É isso, galera. Essa foi a minha análise sobre esse jogão. E foi um jogão, galera. Foi um jogão. Mesmo assistindo o jogo pela segunda vez, passou rapidão, assim. Muito divertido de assistir o jogo. Apesar do resultado não tão positivo, pelo menos não perdemos. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa partida, quem foi o seu cara da partida. E se você, assim como eu, olhou com bons olhos essa partida, né? Não só com negatividade. Quero agradecer de novo, galera, todo mundo que vem assistindo, curtindo, comentando. Continuem aí, galera, pra gente conseguir crescer esse canal cada vez mais. E aí, como sempre, curte o vídeo, assine o canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, dá aquela hypada no vídeo. Se der pra dar um valeu, valeu demais. E todo mundo que deu valeu, eu sempre vou comentar aqui no final dos vídeos, beleza? E, enquanto puder, segue o líder. Come on, you Gunners!